Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma live sobre como lidar com o medo. E hoje eu resolvi conversar com vocês sobre como lidar com o medo das crianças de Covid-19. Então, se você é pai, mãe, guardião, ou se você é um educador que convive com crianças, sobrinhos, primos, é importante que você assista essa live para ajudar. Vou passar várias dicas práticas para ajudar vocês a lidar com essa área emocional dos filhos e das crianças. Então, vou falar um pouco sobre o contexto, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar também sobre como lidar com as crianças nesse tempo da pandemia e vou passar também alguns exercícios práticos que vocês podem fazer com as crianças. Então, assim, primeiro ponto, o contexto que a gente está hoje. O pico da pandemia, né? 4.000 pessoas que faleceram ontem, crianças também infectadas, contaminadas. Nós estamos assim num período também que está acontecendo muito divórcio, separação dos pais e disputa de guarda, às vezes, que também envolve esse conflito. Esse longo tempo da pandemia fez com que as pessoas começassem a olhar mais para essa vida familiar. E algumas decidiram daí se separar e outras decidiram investir no relacionamento para melhorar esse relacionamento. Então tem acontecido muito, né? Como eu trabalho no fórum, na área da infância e da família, tem acontecido muito processo de disputa de guarda envolvendo criança, ou por conta do conflito, ou por conta do falecimento dos pais ou dos guardiões. Então, assim, já tem a questão da saúde pública que está muito grave. Aqui a gente percebe, assim, também uma questão emocional que está afetando as famílias e os pais, os guardiões, às vezes não sabem como se comunicar com as crianças e acabam envolvendo as crianças nesse conflito, nesse sofrimento também. Então, os divórcios estão aumentando, muitas crianças perderam os seus cuidadores, sejam pais, mães ou guardiões, avós, perderam entes queridos. Elas também estão, hoje, no contexto da educação, afastadas da escola. Então, quem frequenta a rede pública só aula online. E a escola, a falta da escola também tira uma proteção da criança, porque é na escola que a gente consegue ter um controle sobre como elas estão. Por exemplo, a escola é responsável pela maioria das denúncias de violência contra a criança, e a gente perdeu isso. E para a qualidade de vida da criança também é importante que ela se socialize além da família. E hoje a gente tem algumas crianças em escola pública que tem aula híbrida, tem um pouco de aula presencial, um pouco de aula online, mas a maioria está na rede pública sem a aula presencial. Então, como que nós vamos lidar com as crianças nesse contexto da pandemia, pensando em tudo isso que eu passei para vocês? A primeira coisa é que a responsabilidade de lidar com a criança é 100% dos pais ou guardiões. Então, se você é mãe, se você é pai, ou se você tem a guarda de uma criança, você não pode delegar para a criança o sucesso da saúde mental dela. O sucesso desse relacionamento depende 100% dos adultos, dos guardiões, e não dos outros. Então, assim, a gente não pode, assim, colocar a culpa, jogar na criança. Essa criança ela é muito arteira, essa criança ela não aprende, ela me dá muito trabalho. Não, a gente tem que assumir que nós que temos a 100% a responsabilidade sobre as crianças. Então, o primeiro ponto é isso. Para a criança ela crescer saudável, ela está em desenvolvimento. Então, ela depende 100% do investimento da família na saúde mental dela, nos cuidados, nesse vínculo afetivo, que é isso que vai constituir a identidade dela. Então, assim, a criança ela vai tá nesse período da formação da identidade. Nós sabemos que no período até os 10, 12 anos é quando a gente forma a base da nossa identidade. Então, assim, todas as experiências que as crianças têm
nessa etapa da vida, que é a mais importante para o desenvolvimento, elas vão marcar o futuro delas. Nós que somos adultos, nós sabemos, quando a gente passa por um processo de terapia ou de autoconhecimento, o quanto todos os nossos conflitos hoje, os nossos desafios, têm a ver com as experiências negativas que nós tivemos lá na infância. Aí é quando a gente consegue lembrar, associar e dar outro significado para aquelas experiências, a gente consegue adultecer, a gente consegue se libertar daquela experiência que a gente não se sentiu bem para ter um outro caminho, ter uma outra atitude em relação àquilo. Então, eu estou falando isso porque daí é o momento, esse período da infância até os 10, 12 anos, que nós temos que criar experiências positivas para a criança se desenvolver bem. Então, assim, o que é criar experiências? Possibilitar momentos junto com as crianças para que ela crie memórias afetivas. Então, por exemplo, quando você faz um café da manhã e leva para a criança na cama, ela vai, se você perguntar o que ela está sentindo, ela vai falar assim, nossa, eu estou feliz, eu estou me sentindo amada, estou me sentindo cuidada, estou me sentindo importante. E essa ação, que daí eu fiz o café e levei para a criança, depende do adulto, depende do pai, da mãe, da pessoa que cuida da criança. Então nós não podemos esperar e jogar para os outros essa responsabilidade da criança viver experiências boas. Nós temos que criar intencionalmente, nós temos que colocar assim na nossa agenda, todos os dias ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, todos os dias falar, filho, você é muito importante para mim, eu te amo, filha, você é muito inteligente, a mamãe tá orgulhosa de você por quem você é uma bênção, eu te amo. Então, a gente precisa criar essas experiências de amor. E durante a pandemia, como os pais, os guardiões, eles também ficam preocupados por questão da saúde, às vezes alguém fica doente na família, ou então uma crise financeira, tem outras questões que vão afetar o emocional desses pais, né, desses guardiões. E aí, sem querer, às vezes assim, de uma forma inconsciente, eles começam a contar os problemas para as crianças ou demonstrar uma certa insegurança, fica nervoso e daí não consegue cultivar um relacionamento de qualidade com as crianças. E aí que daí a criança ela vai, em vez de ter experiências positivas para ela se desenvolver, para ela se sentir amada, importante, ela vai sentir que ela não é bem-vinda, que ela é inferior, que ela está atrapalhando, e aí ela também vai sentir medo, né, ansiedade, culpa, depressão. Então hoje a gente tem crianças muito novas com quadro grave de depressão e ansiedade, e que aumentou por causa da pandemia. Então o que a gente pode fazer, gente, para prevenir até mesmo para tratar crianças que estão nesse estado emocional mais sério, mais grave, criar experiências de amor com ela. Então, o que seria uma experiência de amor? Fazer algo que a criança ela se sinta amada. E isso é um exercício. Então, assim, tem crianças que elas gostam de palavras. Então elas gostam que alguém chegue e fale, eu te amo, vou te colocar para dormir, vou contar uma história, vamos morar junto. Tem outras que gostam de passear, de sair, por exemplo, com um cachorro, acompanhar na tarefa. Essas experiências onde outras gostam de abraçar, de carinho, né, de sentar no colo, ainda mais os pequenininhos que não falam ainda, os bebezinhos, eles gostam muito de ser cuidados, de dar banho, de pegar no colo, de dar mamar, né, de dar comidinha, de brincar, né, de se esconder. Cada etapa também do desenvolvimento, a criança ela vai conseguindo interagir mais. E aí os pais precisam estimular a interação com essa criança. Uma coisa muito importante, bem simples, é sempre olhar nos olhos do seu filho ou da sua filha. É sempre, quando estiver conversando com ele, entrar em rapport com ele. Então, o que é um rapport? É você espelhar na criança. Então, assim, você abaixar, ficar na mesma altura da criança, olhar dentro dos olhos, falar baixo, não falar gritando, sabe?
e respirar no mesmo ritmo que a criança, porque dela vocês vão entrando em sintonia. Então é dessa forma que a criança ela se sente amada. Então tem muitos pais e mães que em vez deles entrarem na altura da criança, eles nem olham, eles ficam muito no celular. Quantas vezes que você tem realmente ouvido seu filho, sua filha? Ou quantas vezes você está olhando no celular, você está distraída, distraído, em vez de dar atenção realmente, verdadeiramente para os seus filhos. Então, quando eu falo de dar atenção, de ter essas experiências de amor, são coisas muito simples, mas que fazem toda a diferença, que é você prestar atenção plena na criança. É não ficar assim fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sabe? É realmente estar presente quando estiver junto com os filhos, para brincar, para fazer uma refeição, para conversar, para ajudar na tarefa online, sabe? Então, assim, experiências de amor. Eu queria que vocês fizessem uma lista de qual experiência de amor vocês podem criar com seus filhos, com as crianças que vocês têm à guarda hoje. Outra coisa importante é criar experiências de importância. As crianças, elas têm uma necessidade, igual necessidade física de comer, né, de se alimentar e de dormir. Para o crescimento emocional, elas têm uma necessidade de se sentir amada e de se sentir importante. E aí a gente precisa criar essas experiências de importância. Como que a gente faz a criança se sentir importante? Falando para ela que ela é importante, ou a mamãe deixou esse tempo na agenda, agora eu não vou fazer outras coisas para brincar com você. O papai lembrou de você e trouxe esse presente para você. Eu saí para trabalhar e trouxe esse presente para você. Você é muito importante para mim. Fazer, por exemplo, no aniversário, não pode fazer festa, não pode aglomerar, mas fazer uma comida que a criança gosta, fazer um bolo, comemorar, celebrar, né? Então, assim, quando a criança ela vai, por exemplo, ela fala, eu tirei uma nota boa na escola, sempre assim aproveitar esses momentos para celebrar, para comemorar e valorizar a criança, não pelo que ela fez, mas por quem ela é, né? Sempre falar assim, eu te amo por quem você é. Você é feliz, você é alegre, você transmite muita paz para a mamãe, para o papai, você traz muita alegria para nossa casa, para nossa família. Então, nesse sentido que a gente precisa validar, reconhecer e elogiar as crianças. E o terceiro tipo de experiência, que eu estou resumindo, algumas dicas assim, que eu achei mais importante para vocês. Amor, importância, e a terceiro tipo de experiência é a experiência de limite. Então, as crianças, elas também têm necessidade de limite e de regra. Quando a criança ela cresce sem limites, ela não aprende a se colocar no lugar do próximo, ela não desenvolve empatia, ela não tem habilidade para, por exemplo, ajudar uma outra pessoa. Então, e ela sempre vai estar frustrada, porque ela não tem regra, não tem nenhuma expectativa sobre ela pode fazer o que ela quer, então ela sempre vai estar frustrada, sempre vai estar ansiosa. Ela tem crianças que crescem sem regras, sem limites, elas crescem já com comportamento pedindo regra, pedindo limite. Elas começam a ter pequenos atos assim infracionais, porque elas têm essa necessidade de regra e limite. Que a criança ela vai comparar. Por que meu amiguinho ele tem horário para usar o celular e eu não? Por que meu amiguinho ele tem horário para dormir e eu não? Por que a minha amiga ela ajuda a limpar a casa, o quarto e eu não? Então eu não sou amada pelos meus pais. E isso é inconsciente. A própria criança ela começa a se comparar, né, com os amigos. Então assim a criança ela fica muito solta, ela pode ir onde ela quiser, ela faz o que quiser na hora que ela quer. No fundo, ela vai se sentir rejeitada por ela não ter essa regra, por ela não ter um limite, né? Então assim, no fundo, ela entende, nossa, então se eu posso fazer tudo, ninguém tá nem aí pra mim, né? Ela começa a se sentir assim, descuidada. Então, quando os pais não colocam regra e limite, isso também é uma forma de negligência, que é um descuido.
Então, nós precisamos sempre colocar regras e limites. É a regra e o limite que vai dando. Imagina assim, a criança ela precisa se desenvolver, ela tem que trilhar um caminho. E num caminho, a regra, o limite é o que vai circundar esse caminho. Então imagina que o limite é como se fosse assim o caminho. Se a gente não colocar o limite, a criança ela não vai fazer nenhum caminho, ela não vai se desenvolver. Mas quando a gente coloca o limite, coloca regras, então assim, passar para a criança um limite de horário de celular, um limite de horário de jogos eletrônicos, porque agora na pandemia o que tem acontecido? Está aumentando muito o vício em jogos eletrônicos e a nomobofobia. A nomobofobia vem do inglês no mobile phobia, que é a pessoa que ela tem medo, ela entra em pânico dela ficar sem o celular. E as crianças elas têm isso quando elas ficam muito tempo usando celular, tablet, né, computador e jogos. E nós temos também dentro da psiquiatria uma área de estudo sobre saúde mental das crianças. E está tendo novos diagnósticos agora por conta da pandemia, do uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Então é importante ter limite. Também queria indicar para vocês, tem um documentário que chama O Dilema das Redes, na Netflix, que fala sobre as pessoas que criaram, que programaram assim as redes sociais. Que são pessoas que não deixam os próprios filhos usarem celular. Esperam muito tempo para dar o celular, aí depois dos 12 anos, e com limite, com regra, justamente para não fazer com que a criança ela entre nessa compulsão por ficar muito tempo no celular. Então, assim, é muito importante ter esse limite de tempo de celular, de jogos, de horário, das atividades também que a criança pode fazer para ajudar na família. Quanto mais limite, mais a criança ela vai se sentir segura. Tem um livro da psicóloga Tânia Zaguri que chama Crianças Mimadas, Pais Negligenciados. Ela acompanhou famílias que os pais deixavam os filhos, eram permissivos, deixavam os filhos fazer tudo o que eles quisessem. E quando essas crianças cresceram, elas se tornaram negligentes com os próprios pais. Não encontrava, não dava atenção, não ligava. Por quê? Porque quando a criança ela não tem regra, ela não tem limite, ela não consegue se colocar no lugar do próximo. Então ela fica omissa com qualquer pessoa, né, da família ou do ambiente profissional. Ela não desenvolve essa empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. E aí, então, é isso que pode acontecer. Quando a gente não coloca limites, a criança ela vai depois se afastando. Então é importante aproveitar esse tempo da infância, que não tem volta, que é um período, que nem eu falei para vocês, crucial para o desenvolvimento, para criar essas experiências de limite, de amor e de importância. E não dá só para ser amoroso, também tem que ter os limites, porque o limite é uma forma de amor, né? Quando a gente fala não, a gente está estruturando os nossos filhos para lidar com o mundo, para ser mais independente, até para ser mais seguro. Então é extremamente importante. Aí outro exercício legal é assim, os pais, nós temos que cuidar muito do que a gente fala para as crianças. Porque a nossa comunicação, eles levam tudo como se fosse real. Então, assim, até os 6 anos, a criança ela não tem muita noção do que é real e do que é imaginário. Então, tudo ela acha que é real. Quando fala para ela do vírus, ela não consegue abstrair. Então, ela vai imaginar coisas muito reais, muito fortes, né? Então, por exemplo, se falar para a criança assim, se a nossa família pegar o vírus, o Covid, vai todo mundo para o cemitério. Estou dando um exemplo bem extremo, né? A criança vai acreditar que é.
Então você imagina essa criança, porque o pai, a mãe, o guardião são as pessoas que estão mais próximas da criança, então são super-heróis para ela. Tudo que essas pessoas falam e fazem, para elas é a verdade absoluta, elas não têm outra referência, principalmente na primeira infância, que é até os 6 anos. Então, cuidado com o que vocês comunicam, porque ela vai viver isso, ela vai começar a imaginar isso antes de acontecer, ela vai ficar ansiosa. E às vezes os pais não falam nada, mas eles choram, eles têm crise de ansiedade, ou então eles ficam assistindo notícias, né, sobre violência, notícias sobre mortes, na frente da criança. E isso vai, tudo que a criança vê, ouve, sente, ela vai também reproduzir no mundo dela. Ela não consegue separar, ela vai viver nela mesma. Então, assim, quando tá assistindo o jornal e tá passando aquelas cenas lá do cemitério, das pessoas sendo enterradas, e a criança vê aquilo, provavelmente naquele dia ela vai ter dificuldade de dormir à noite, pode ter pesadelo, porque ela vai ter todas as sensações como se ela estivesse presente ali. Então, cuidado com os estímulos que chegam na criança, cuidado com a comunicação, tanto o que vocês falam quanto o que a criança está observando, né? Procura, assim, passar para a criança desenhos, coisas da idade que traz experiências de amor, de importância, de fé, de esperança, sabe? Seleciona o que a criança vai ver, seleciona o que a criança vai ouvir, não deixa ela ver qualquer coisa. Outra coisa muito importante é quando a criança ela perde um ente querido, então um familiar que faleceu, os pais eles não sabem às vezes como lidar com o luto, né, com a criança, assim, de contar, e ainda mais agora, né, se for de Covid, que a pessoa faleceu, não pode ter cerimônia, não pode ter, né, o velório, o funeral. Então é importante a criança ela saber sobre isso, falar para a criança, falar de uma forma que ela entenda. Então, assim, o tio faleceu, e aí contar de acordo com a sua fé, né? Então tem gente que fala assim, ele tá com o papai do céu, tem gente que fala assim, virou uma estrelinha. Daí a criança ela vai perguntar, mas eu não vou mais ver o que aconteceu. Então aí a oportunidade de contar para a criança, falar a verdade, assim, de uma forma que ela entende. Então, assim, fala assim, nós não vamos mais ver esse tio, mas vamos acreditar que ele tá bem, que ele ficou doente, né? Explicar para a criança de um jeito bem simples, mas sempre contar a verdade. Então, a Lauren perguntou, quando existe caso de Covid na família? A criança ela precisa saber, porque ela inconscientemente ela sabe, mesmo que a família não conte, ela vai perceber pelo ambiente, porque daí os adultos que estão presentes ali, eles vão ficar preocupados, eles vão ficar num clima assim emocional de ansiedade, né, de preocupação. Então a criança ela também precisa saber, porque daí elas vão se preparar, elas podem orar, elas podem fazer cartãozinho para essa pessoa que está doente, e elas têm capacidade de lidar com o luto, elas têm capacidade de lidar com a doença na família. Tem gente que acha que a criança ela não tem recursos, né, para lidar com a morte, ou com a doença, ou com o luto, mas elas têm. Elas têm muito mais do que nós adultos, porque elas têm uma pulsão, uma energia psíquica, por elas estarem nessa fase de desenvolvimento muito forte. Só que a gente tem que acreditar nisso, né? E ir desenvolvendo isso, aumentando a pulsão de vida delas, não a pulsão de morte. Teve outra live que eu falei para vocês, quanto mais a gente se comunica em amor, em fé, em esperança, a gente está alimentando a nossa pulsão de vida. Acreditar assim que isso vai passar, que a gente tem capacidade de superar, que Deus, né, permissão de Deus, mas que Deus também vai nos capacitar para passar por isso. Agora, a gente está aumentando a pulsão de vida, essa força de resiliência, de perceber que mesmo nessa adversidade que a gente está passando, do Covid, da pandemia, nós estamos também nos desenvolvendo.
e ficando mais próximo, ficando mais unido. Quem aqui percebeu isso? Que essa pandemia trouxe mais clareza, trouxe mais proximidade, trouxe mais assim, fé, esperança no que realmente é importante, gente. E aí a gente vai alimentar essa força. A outra forma é quando a gente fica preocupado, ansioso, deprimido, a gente vai alimentar a força da pulsão de morte, que é uma energia psíquica que a gente tem interna que leva a gente para se acomodar, para ficar quietinha, para não mexer. E aí essa pulsão de morte, ela alimenta a depressão, a ansiedade, né? Então a gente tem que fazer a comunicação do que traz vida. E as crianças, elas têm recursos. É que os pais, eles querem tentar preservar as crianças de lidar com alguns determinados assuntos. Então, assim, a orientação que eu passo para vocês é lidar com verdade, porque todos os segredos que ficam na família, a criança ela vai se afastando, porque ela sente inconscientemente quando tem um segredo, quando não contam para ela a verdade. Ela vai se afastando, em vez da família se unir, ficar mais próxima e se fortalecer, ela vai se afastando. Então, mesmo nos momentos de doença, de adversidade, medo, as crianças elas também têm essa capacidade de despertar a fé, a gratidão, o amor. Então, o que é importante? Mesmo que esteja no momento ali que tem alguém na família com Covid, é fazer declarações de fé, de esperança, porque daí tudo que o adulto falar ou fizer, as crianças também vão imitar. Então, assim, quando o adulto fala assim, o meu tio ele tá com Covid, mas eu acredito que ele vai ficar bem, vamos orar por ele, vamos mandar boas energias para ele, boas vibrações, vamos orar pro titio, vamos ler uma parte da Bíblia pro titio, vamos fazer uma comida para mandar para ele, vamos mandar uma mensagem. A criança ela vai participar, porque ela gosta também. É esse cuidado, é esse tipo de comunicação que ela tem condições de desenvolver para lidar com o medo. E ela sempre vai ser modelada pelos adultos. Então é importante assim que os pais, né, o pai, a mãe, os guardiões estejam bem, os avós, para cuidar dessa criança, para transmitir esperança, fé e gratidão. Né? Então a gente precisa ter um tempo com os nossos filhos. Aí não dá para fazer isso ao mesmo tempo com várias coisas junto. Precisa ter um tempo para se dedicar aos nossos filhos. Então essa declaração, o que é? Fala assim, eu espero que você fique bem. Então a criança ela conta, por exemplo, a minha professora tá com Covid, ou meu vizinho tá com Covid. Aí você pode, é a oportunidade de conversar com a criança. Como que você tá sentindo, filho? Perguntar o que ela sente, daí você pode falar para ele, tomara que essa pessoa fique bem, daí a criança ela também vai repetir isso que você está falando, eu espero que meu amiguinho, que minha professora fique bem. Então a criança ela vai mostrar, os pais são um modelo para ela, são as referências. Outra coisa também importante com as crianças é o toque físico. Então, quando eles estão na família, que não precisa usar máscara, nós temos que usar o toque físico. Isso traz segurança, né? O carinho, o toque físico, esse contato da pele é muito importante, né? Para a criança ela se sentir amada, é importante, para ela crescer bem também com o corpo dela. Então, assim, fizeram estudos de colocar um chimpanzé, que o nosso cérebro é muito parecido com um chimpanzé, poucos por cento diferente. Ele estava com fome. Colocaram uma mãe que era que era artificial, fizeram tipo fizeram de mentira uma mãe chimpanzé com comida de um lado da sala e do outro lado uma bem quentinha de verdade que abraçava ele. E para onde que ele decidiu ir? Vocês acham que ele procurou a comida? Só que era de mentira, chimpanzé mãe lá? Ou vocês acham que ele procurou a mãe que ia abraçar, que ia fazer carinho nele? Então acertou quem acha que ele procurou a mãe que fazia carinho, que abraçava. Então o ser humano, principalmente as crianças, tem mais necessidade do toque físico, de um abraço, de um carinho,
do que da comida, né, às vezes. E agora, assim, eu acredito, assim, que hoje é raro alguém passar necessidade de alimentos, né, mas necessidade emocional nós temos muito, gente. Então é importante tocar nossos filhos, assim, abraçar, né, beijar, fazer carinho, ainda mais os pequenos, quando não sabe falar, né, dar banho, fazer massagem, eles ficam muito mais seguros, mais tranquilos. E também a última dica é assim, validar a criança por quem ela é, não pelo que ela faz. A gente precisa ter um amor incondicional pelos nossos filhos. Que é assim, eu não quero te amar só se você arrumar seu quarto, só se você tirar nota boa na escola, só se você me obedecer. Eu te amo independente do que você faz, eu te amo por quem você é. Eu te amo porque você é único, porque você é importante, porque você é meu filho. Isso dá toda uma segurança para a criança e dá a base para ela para ela desenvolver todas as habilidades que ela tem. Então é importante quando a gente elogiar, validar, não casar com o que ela faz ou com o que ela tem, para ela valorizar quem ela é, né? Então esse é o mesmo amor que Deus tem por nós. Deus nos ama independente do que nós fizemos, né? Por isso que Deus veio para perdoar, Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados, porque nós somos filhas e filhos de Deus. Da mesma forma, os pais, eles têm que amar os filhos por quem eles são, independente do que os filhos fazem ou têm, né? E esse é um desafio, porque às vezes a gente consegue ser mais amorosa quando eles fazem as coisas conforme a gente imagina, conforme a nossa expectativa. Mas quando eles fazem alguma coisa errada, a gente já quer corrigir, precisa corrigir, mas às vezes a gente erra, a gente fala assim, ó, você quebrou aquele copo, como você é desastrado, né? Então, assim, quando acontecer alguma coisa assim, quebrou o copo, mas faz a criança catar as coisas do copo, jogar no lixo e fala assim, tá tudo bem, cuidado só para não quebrar de novo, mas eu continuo te amando, porque daí a criança ela vai crescer com aquela segurança que ela é amada por quem ela é, não porque ela faz ou pelo que ela tem. Então, gente, eram essas as dicas que eu queria passar para vocês. Ajudou vocês essa live? Se ajudou, eu queria que vocês compartilhassem com outras pessoas. E se vocês tiverem interesse de fazer daí o programa Vida Plena, que é um grupo de desenvolvimento emocional, eu vou começar um grupo, que é a terceira edição, na segunda, dia 12, às 7h30 da noite. É só mandar mensagem para mim que ainda dá tempo de se matricular. Então, um abraço, fiquem com Deus. Parece que nunca somos bons o suficiente para eles. Será que o que nós fazemos por eles é o máximo que a gente pode, né? Então, assim, a partir dessa live, tudo que vocês aprenderam aqui, começa a colocar em prática, né? Então, assim, essa sensação é humana, né? Que a gente não está fazendo, às vezes, o suficiente, mas a gente sempre pode melhorar um pouquinho todos os dias. Então, Deus abençoe, gente. Bom dia.